Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou explicar para vocês detalhadamente como é o processo de tirar a carteira de habilitação aqui na Austrália, desde o zero, desde quando eu cheguei aqui, quais são os processos e o passo a passo certinho para você também conseguir a sua carteira de habilitação por aqui, fechou? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Eu trago vídeos semanais aqui da minha rotina aqui na Austrália, como a vida aqui do outro lado do mundo. Se você gostar desse vídeo, eu peço por favor para que você deixe o like, que isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e está ajudando muitas pessoas e ele recomenda o vídeo para mais gente, fechou? Então bora pro vídeo. Pessoal, eu já tenho alguns vídeos aqui no meu canal explicando mais ou menos como é o processo, como os episódios 3 e 26 aqui do canal, e eu vou deixar os vídeos aqui nos cards aqui em cima. Muita gente ainda assim me pergunta e me pede para fazer um vídeo detalhado explicando como é o processo, como funciona, se é fácil, se não é, se é burocrático, se não é, se é caro. Então eu decidi gravar esse vídeo especificamente para isso e, enfim, espero que ajude vocês aí. Primeira coisa, eu posso dirigir com a carteira de habilitação do Brasil aqui na Austrália? A resposta é sim. Você pode dirigir com a carteira de habilitação brasileira aqui na Austrália, porém, na atual regra que a gente está em 2024, você pode fazer isso por apenas 6 meses. Então você chega aqui na Austrália, você tem 6 meses para tirar a sua carteira australiana. Durante esses 6 meses você pode dirigir com a sua carteira brasileira. Após esse período, se você for pego dirigindo com a carteira brasileira e não tiver a carteira australiana, você vai tomar uma multa. Se eu não me engano, essa multa é de $2.000. Então fica atento porque é muita grana. Galera, queria ressaltar para vocês o lugar que eu vim gravar aqui. É um lugar maravilhoso, um dos meus lugares favoritos aqui em Sydney. Aqui chama Malabar Beach. Eu vou fazer um 360 aí com a câmera para mostrar para vocês. Tem uns cliffs aqui, a praia cheia de coral. Tem até umas ondas que rolam aqui. Hoje tá sem onda, mas é um lugar muito incrível, galera. A natureza aqui é exuberante. Esse vai ser o visual do vídeo de hoje. Então, pessoal, quando você chega aqui com a carteira do Brasil, como eu falei, você tem 6 meses para tirar a carteira australiana. Eu recomendo você já tirar quando você chega aqui, logo de cara, porque não é difícil, não é demorado, mas você quer um pouco de atenção, você precisa dar uma estudada no processo, que é um pouco diferente do Brasil, tá? Tem algumas pegadinhas e eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo. Primeira coisa, se vocês ainda não sabem, aqui na Austrália, a mão é invertida do Brasil. Então aqui a gente anda do lado esquerdo da rua, sempre. Então é um pouco confuso, o volante do carro é do lado direito do motorista, então você perde um pouco a noção de espaço dentro do carro nas primeiras vezes que você pega o carro, e é um pouco diferente, cara, não vou mentir para vocês que no começo é um pouco confuso, mas rapidamente a gente se adapta, né? As regras de direção são as mesmas que a gente tem no Brasil, então é bem fácil, é bem simples. Primeira coisa que você precisa fazer quando você já tem a habilitação do Brasil é ir em algum posto de serviço, no caso eu tô aqui em New South Wales, mas se você estiver em Perth, se você estiver em Gold Coast, você vai no posto de serviço do seu estado, no caso Queensland, Western Australia, enfim. E lá você vai falar que você quer fazer a validação da sua carteira de motorista overseas, que vai ser a internacional, você já tem, e você vai estar transferindo para a carteira nacional australiana. Se você não tem a carteira no Brasil, eu recomendo que você tire, porque aqui também é um processo mais complicado, ainda mais aprender a dirigir aqui, então eu recomendo que você já venha com a carteira de habilitação, acho que a maioria das pessoas já tem, então não vai ser um problema. Então, uma vez que você chega aqui com a carteira, você vai nesse posto de serviço e fala que quer fazer a validação. Bom, o que você vai ter que fazer? Uma prova teórica, tá? A prova teórica é uma prova feita 100% no computador, você não usa papel e caneta, e é uma prova teórica, então são 45 perguntas, se você vai ter um tempo para responder, acho que é um tempo grande, se eu não me engano é 1 ou 2 horas, mas é um tempo bom para responder, tranquilo. São 45 questões de múltipla escolha. Não é difícil, pessoal, é bem simples, bem intuitivo, né? Como no Brasil é bem parecido com a prova do Brasil. A diferença é que tem algumas pegadinhas que me pegaram da primeira vez que eu fiz. Inclusive eu fui reprovado, tem vídeo aqui no canal, #3. Eu conto um pouco sobre como foi isso. Nas primeiras 15 questões, você tem direito a 3 erros. O problema é, nas outras 30 questões, você pode errar só uma vez. Então a margem de erro dessas 30 questões é muito baixa. Então, galera, não adianta vir sem estudar nada e falar, não, é muito simples, é fácil, eu vou passar. Sim, é simples, é fácil, mas eu, por exemplo, reprovei porque eu errei uma questão nas primeiras 15 e 2
nas últimas 30. Então eu acertei 42 questões das 45 e mesmo assim fui reprovado. Tive que pagar mais uma taxa de prova para refazer, se eu não me engano, na época foi $65, deve ser o mesmo valor hoje, eu fiz faz 4 meses e eu gastei $65, no caso eu gastei 130 ao invés de ter estudado um pouco mais e gastado só 65, que eu tive que fazer a prova 2 vezes. Como estudar para essa prova? Bom, é muito simples estudar para essa prova, você tem um aplicativo do próprio New South Wales, no caso que é o meu estado, em que eu consigo ver várias versões de prova, várias questões que são exatamente as mesmas que caem nas provas, é um banco de questões e vou aprendendo com os meus erros ali, foi assim que eu estudei, tá? Então tem algumas regras que são diferentes do Brasil, algumas placas que a gente não tem no Brasil e são um pouco confusas, eles perguntam aqui na prova, então eu aconselho você sempre estudar, né? Como eu falei para vocês, eu acertei 42 de 45 na primeira vez e reprovei. E aí na segunda vez eu estudei mais e aí gabaritei a prova e consegui passar. Eu vou deixar o nome do aplicativo, mas se eu não me engano isso varia de estado para estado, então dependendo do estado que você for pode ser outro, mas todos têm aplicativo, você consegue fazer várias versões de prova de simulados ali, basta você estudar que você vai passar. Uma vez que você passa na prova teórica, você recebe a carteira de Learner, que é a carteira de aprendiz aqui na Austrália, em que você pode dirigir, porém, só com uma pessoa 100% habilitada do seu lado. E como no meu caso, eu não tinha ninguém habilitado comigo, para mim não valia de nada, eu não podia dirigir de qualquer jeito, né? Eu tinha ainda que fazer mais uma prova prática, que é o segundo passo, foi a segunda etapa que eu enfrentei aqui para pegar a minha habilitação. Então, quando eu recebi a Learner, eu marquei a minha prova prática. Atenção a esse detalhe, galera, que foi o que mais me ferrou aqui, tá? Eu não sei se por conta das datas que eu cheguei aqui, eu fiz a prova teórica em dezembro do ano passado, comecei a marcar a prova prática para janeiro, fevereiro, tinha muita gente fazendo, mas até agora tá assim. Atualmente a gente está no mês de abril de 2024 e quando eu fui marcar as provas, todas as vezes que eu fui marcar as provas práticas, só tinha data disponível para daqui 20 dias, um mês. Então assim, reprovar numa prova prática aqui vai te custar não só $66 a mais para cada prova que você for fazer, como também você vai demorar um mês a mais para possivelmente conseguir a sua carteira de habilitação. Então, fiquem atentos nessa prova prática, que eu vou contar agora os detalhes para vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu, que também fui reprovado na primeira vez que eu fiz. A prova prática aqui da Austrália é um pouco diferente da prova prática que a gente tem no Brasil, tá? Um exemplo disso é que a prova do Brasil, eu lembro que quando eu fiz, faz uns 6 anos mais ou menos, a prova durava acho que 15 minutos, 20 minutos, acho que nem isso, de 10 a 15 minutos. Eu dava uma volta ali no quarteirão, fazia a baliza e tal, e era isso, né? Aqui, a prova prática, galera, dura 45 minutos e você anda praticamente no bairro todo com o instrutor. Então ele vai passar por várias zonas que eles chamam, eles dividem ali a prova em zonas, e várias zonas ele vai anotar se teve perigo, o que você fez, quais foram os seus erros. E é bem complicado, você tem que ficar bem atento. Eu reprovei na primeira vez que eu fiz, passei na segunda vez que eu fiz, mas passei assim, no quase, porque eu cometi 3 erros de head check, que eles chamam aqui, que eu já vou explicar para vocês o que é, e é o máximo que eu poderia cometer. Se eu cometesse 4, eu reprovava de novo. A prova prática custa $65, 66, entre 60 e $70 atualmente, tá? Você faz no seu próprio carro, eles não cedem carro aqui para você fazer a prova. E no meu caso, eu tive que alugar um carro, porque eu ainda não tinha carro aqui na Austrália. Eu lembro que eu paguei $210 para alugar um carro para fazer a prova e ainda fazer uma aula prática antes da prova para garantir. E eu paguei esses $210, fiz uma aula, achei que não era o suficiente, inclusive vou deixar o vídeo aqui de quando eu fui reprovado na prova. Eu conto como foi essa experiência esse dia, não me senti confiante, porque é muita coisa, as regras são muito diferentes e é bastante coisa mesmo, bastante detalhe, principalmente no head check. Eu vou passar para vocês esse ponto de atenção, fiquem ligados no head check, porque foi o que mais me ferrou aqui, tá? Eu fiz uma aula, a instrutora falou para mim, cara, uma aula não é o suficiente, você tem que fazer mais. E eram $80 por aula, cada aula tinha 1 hora de duração, tá? E eu falei, não, vou fazer uma aula só e vou tentar, né? E aí fui lá, fiz a prova, fui reprovado no head check, que eles chamam aqui. Eu acho que eu errei umas 7 vezes o head check e você pode errar 3 no máximo. O head check, galera, é o seguinte, toda vez que você vai virar o carro, você tem que olhar com a sua cabeça nos 3 pontos, digamos, ponto cego do carro. O primeiro é o retrovisor lateral,
segundo é o retrovisor frontal e o terceiro é o movimento com a cabeça. Você tem que fazer esse movimento com a cabeça para trás para olhar se não tem ninguém no seu ponto cego, que eles chamam aqui, certo? Eu, sinceramente, não entendo muito qual a utilidade disso, porque para mim não serve para nada, né? Mesmo fazendo head check, eu não consigo enxergar isso, mas eu entendi que é assim que tem que ser aqui. Ninguém faz isso na prática, mas na hora da prova você tem que fazer, todas as vezes, e basicamente todas as vezes que a sua seta estiver ligada, você vai ter que fazer esse head check, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Eu não sou experiente nisso, errei 3 vezes na minha segunda prova. Se eu errasse mais uma, eu provava por conta disso. Assim, foi o ponto mais difícil para mim, porque tem uma ordem, você tem que olhar primeiro, depois virar, e quando você estiver manobrando, tem que olhar também para os dois lados. É um pouco confuso, para mim foi um pouco confuso, então eu tô passando para vocês, foquem no head check, treinem muito isso. De preferência, galera, eu sempre falo isso, venham com a carteira válida. Eu cheguei aqui com a minha carteira de habilitação vencida, então eu não pude praticar em nenhum momento antes da prova. Tem um carro para mim, por exemplo, eu não pude alugar um carro e ficar praticando sozinho. Eu só podia praticar durante as aulas, então eu tinha que pagar uma aula para praticar. Quando eu fiz a prova, eu tinha dirigido uma vez aqui, na primeira vez, e na segunda vez eu tinha dirigido 3 vezes aqui. Foi pouca prática, não é fácil, entendeu? Você tem que treinar, se acostumar de novo com a sensação de espaço dentro do carro, porque é diferente, o volante é do lado contrário, para fazer baliza, por exemplo. É só treinar, galera, não tem segredo. Não é complexo, mas é difícil. Tem que treinar, fechou? Durante a prova prática, galera, você é obrigado a fazer 2 manobras de 3 possíveis. A primeira delas é a baliza, que a gente tem no Brasil. A segunda delas é o 3-point turn, que é a volta em U, que eles falam, só que você pode manobrar 3 vezes para fazer essa volta. E a terceira é simplesmente encostar na calçada, como a gente tem no Brasil. Encostar na calçada, 100% das provas pedem isso, e a outra manobra vai ficar entre essas duas, ou a baliza de ré, ou o 3-point turn, fechou? No meu caso, as 2 vezes que eu fiz, encostar na calçada paralelamente, né? Como eu falei, tem todas as provas, eles com certeza pedem isso, e o 3-point turn. Nas 2 que eu fiz foi o 3-point turn, que eu achei mais fácil do que a baliza, né? Eu acho que eu dei sorte. Pessoal, eu demorei um total de 4 meses para fazer a validação completa da minha carteira brasileira. Hoje eu tenho a full license aqui, que eles chamam, que é a carteira completa australiana, então eu tenho o direito de dirigir qualquer carro que eu quiser aqui, até aquelas minivans, né? A partir disso é outra carteira. Eu demorei bastante, porque eu fiquei adiando a minha prova prática devido a problemas financeiros que eu tive, até porque todas as provas práticas que eu fazia era $66 a mais para fazer, e eu ainda tinha que fazer algumas aulas antes para praticar, porque eu não tinha confiança de fazer uma prova de 45 minutos com um instrutor ali me avaliando 100% do tempo, e eu ter feito uma aula, por exemplo, eu tinha que fazer mais aulas. Então cada aula eu pagava $80, ainda tinha que pagar o aluguel do carro para fazer a prova, que era mais caro também. Então eu gastei uma grana para fazer essa validação, tá? Pessoal, ao todo eu gastei em torno de $800 para fazer a validação completa, contando com as 2 provas teóricas que eu fiz, as 2 provas práticas que eu fiz, as 3 aulas práticas que eu fiz e mais o aluguel do carro para fazer as provas práticas também. Então eu gastei bastante dinheiro, não foi barato, foi bem caro. Foi mais caro do que o que eu paguei no meu visto, por exemplo, para estar aqui. Mas faz parte do processo, é assim que funciona, né? Não tem jeito. E bom, uma vez que você passa na prova prática, você já está habilitado, tá? Eles vão te dar um certificado ali na hora, um papelzinho, uma folha. A partir daquele momento você já está habilitado, você já tem um número de habilitação aqui, então você já consegue mostrar para o policial, por exemplo, sem problema nenhum. Quando você passa, eles pedem se você quer uma carteira de habilitação com validade de 1 ano, de 3 anos e de 5 anos, se eu não me engano. Os valores variam, claro. Eu peguei a de 1 ano, paguei $66 por essa carteira, mas para você renovar, é só você pagar mais uma taxa, não tem que fazer prova, não tem que fazer nada. Então eu optei por fazer por apenas 1 ano, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eles pedem o seu endereço e a carteira chega direto na sua casa. A minha acho que demorou em torno de 1 semana para chegar, eles mandaram por correio. Então atualmente eu já tenho a minha carteirinha física de habilitação aqui na Austrália. E agora é só você procurar um carro para comprar, né, pegar a caranga e sair descobrindo essa Austrália, desbravando essa Austrália que é maravilhosa, gigantesca, né? Eu também tenho o último vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, sobre como foi a compra do meu carro aqui, por onde eu procurei, os preços de carros usados aqui na Austrália,
como funciona todo o processo, vou deixar aqui no card também para você. Muito obrigado para você que chegou até o final do vídeo e eu queria te pedir encarecidamente para você colocar aqui nos comentários o que você quer saber sobre a vida aqui na Austrália, quais são as suas curiosidades, suas dúvidas. Posso trazer um vídeo posteriormente respondendo. Muita gente me pediu esse vídeo sobre a carteira de habilitação, então tá aqui sobre todo o processo. Deixem aqui as dúvidas que vocês tiverem nos comentários, eu respondo todos. Me segue lá no Instagram também para acompanhar em tempo real tudo o que eu estou fazendo aqui na Austrália. Afinal de contas, aqui no YouTube eu preciso editar os vídeos, postar, às vezes demora alguns dias para fazer isso. E no Instagram eu posto stories lá todo dia, então a galera consegue interagir em tempo real ali comigo, tirando as dúvidas sobre o que está acontecendo, como está a situação aqui na Austrália, se está fácil, se não está. Em breve eu vou trazer mais vídeos explicando sobre como está a vida aqui na Austrália. O último vídeo que eu fiz faz mais de 4 meses, eu vou deixar aqui no card também, é o vídeo mais assistido aqui do canal. Em breve eu vou trazer mais um falando como está sendo essa realidade 5 meses depois de ter chegado aqui. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e espalhar para mais gente, para que possa ajudar mais pessoas também. Fechou? Galera, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.